O Holocausto, em geral, a gente, quando está nos bancos escolares, começa a ouvir falar na aula de História, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial. E esse regime totalitarista, ele propunha a destruição do diferente, do não ariano. O povo ariano é que seria o povo escolhido. Ao contrário daquela origem do povo judeu, na sua história bíblica, o ariano é um biotipo físico específico, louro, alto, de olhos azuis, o tamanho das espadas, o tamanho do crânio, tudo aquilo que a eugenia trazia como possibilidade de referência para a diferenciação dos seres humanos entre si, com um objetivo básico: dividir a população, jogar um subgrupo contra o outro. E a barbárie, aqui, de novo voltando a Adorno, é tal que, como um país que já estava com um nível cultural e artístico tão avançado, pôde produzir uma mentalidade que visava a morte. Tanto é que a dificuldade de entender o que aconteceu, vocês vão encontrar na rememoração de vários sobreviventes, a gente vai conhecer a fala de alguns deles hoje, e também é usado pelos revisionistas. Ninguém vai acreditar se vocês contarem. Só quem estivesse aqui para ver é que poderia acreditar. Isso foi uma fala de um cabo nazista no campo de concentração, um prisioneiro judeu chamado Simon Wiesenthal, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial se tornou conhecido. Ele voltou para a Áustria, Viena, da onde ele passou a ser conhecido como um caçador de nazistas. Ele perseguiu o máximo que pôde até fazer justiça enquanto viveu. Pessoal, o Holocausto, eu trago algumas imagens para vocês. O Holocausto é uma palavra que vem do grego holocausto, que significa uma oferenda queimada ofertada aos deuses para fins de purificação de uma sociedade. A palavra holocausto passou a ser usada para referir essa tragédia depois dela ter fim, já na década de 50. Só que, de forma alguma, isso traduz a intenção nazista perversa do que realmente foi implementado. E é por isso que, de algumas décadas para cá, pesquisadores judeus passaram a denominar Shoah, essa tragédia imposta pelos nazistas. Shoah é uma palavra hebraica que significa catástrofe. Vocês veem aqui algumas características da história do Holocausto. O genocídio ontológico foi quando eu comecei as minhas pesquisas no âmbito da psicologia, no mestrado de psicologia. Eu entendi, a partir de leituras, de pesquisa bibliográfica, mas sobretudo entrevistando sobreviventes do Holocausto, que primeiro, antes do extermínio físico, houve todo um genocídio, uma intenção de matar, intenção de assassinar na origem os grupos indesejáveis, tá? Mas um genocídio ontológico. A ontologia é o ramo da filosofia que se refere ao estudo da essência humana. Então, primeiro foi ensinado nas escolas, difundido culturalmente, por meio de propaganda, em rádios, em outdoors, em livros produzidos pelo governo, a ideia de que judeu não é ser humano. Como assim? O Sérgio é judeu, a Sofia é judia, o Ronaldo é judeu, talvez mais alguns dos senhores aqui e outros tantos que estão nos assistindo. Nós sabemos que nós somos seres humanos. Então, como é possível ensinar que aquilo que sabe-se que é, não é? Daí é um paradoxo que é criado, e para a gente refletir como a mentalidade pode ser manipulada e como, por meio do terror, da imposição de leis no qual a sua vida está em jogo, muitas vezes você nega aquilo que é uma obviedade à sua frente. Principalmente se lhe ensinado a pensar dessa maneira perversa, dessa maneira pervertida,
invertida do real. É assim que se ensina o discurso de ódio. Aqui a gente está vendo um exemplo no passado, mas ensinar os discursos de ódio, jogar parte da sociedade umas contra as outras, como a gente vê em outros momentos históricos e infelizmente no mundo contemporâneo, o entendimento da política e do manejo de massas que se faz é por meio de mecanismos que a gente, revisitando a história, consegue identificar. E a gente identifica para combater, senão a gente está prestes de novo à nova vanguarda. Ok? Então, uma vez que ele é ensinado, você vai ao cinema e assiste filmes em que os judeus são retratados como ratos ou como pragas, você vai à rua e passa por uma sinagoga, e passa por uma loja de judeu e você vai associar que aquela loja ali é de um rato. E na escola as crianças aprendem a desenhar um judeu com uma cara de rato. Então tudo isso, pessoal, é a educação para a barbárie, é a educação nazista, que acontecia no dia a dia desses países sob domínio nazista durante 12 anos. Então, violência física e psicológica, promoção de antagonismos, exclusão social, traumas sucessivos, extermínio industrial, foi a proposta que foi sendo estruturada e implementada ao longo de 12 anos de nazismo. Aqui vocês veem essa primeira figura, um cartaz de uma exposição, tá, na Alemanha, em que vocês veem a figura de um afrodescendente, né, deformado, caricaturado, com uma estrela de Davi, né, dizendo aí que é a música degenerada. Então, os nazistas fizeram exposições trazendo imagens do que seria a cultura degenerada. Nessa época, a música negra norte-americana já conquistava corpos e mentes e corações e era, no entanto, debochada. Tá? Os negros foram submetidos à esterilização forçada e práticas vexatórias. E aqui eu dou uma outra imagem do Alberto Herrera. Essa foto, pessoal, que vocês veem aqui, ela foi tirada em 44. O Alberto Herrera era um prisioneiro da Grécia, judeu, e ele tirou essa foto de trás, dentro de um barracão em Auschwitz. Essa foto aqui mostra uma pilha de corpos de pessoas que eram incendiadas em valas comuns, porque mesmo em Auschwitz-Birkenau, o campo de concentração e extermínio que virou a metonímia do Holocausto, em 44 recebia tantos prisioneiros destinados ao extermínio direto que não havia capacidade nos fornos crematórios para serem destruídos e eram assim queimados ao ar livre. Então, essa foto foi tirada no momento da insurreição do Sonderkommando. Sonderkommando era um grupo de judeus que tinham o trabalho sujo, assim chamado pelos nazistas, de conduzir as pessoas para as câmaras de gás. Depois de 20 minutos, entre 20 e 30 minutos, essas pessoas eram mortas. Esse grupo retirava esses corpos das câmaras de gás, levava para os fornos crematórios e, por fim, espalhavam as cinzas. Houve uma revolta. Dizem que os judeus não reagiram, mas o que eu aprendi com os sobreviventes é que sim, reagiram como puderam. E aqui a gente tem, foi no dia do levante do Sonderkommando do campo de Auschwitz I. E essa foto foi tirada às escondidas, obviamente, nesse dia. Infelizmente, o Herrera não sobreviveu, mas algumas fotos, poucas, essa é uma delas, foram encontradas escondidas num rolo de fotografia, num filme, encontrado depois do fim da libertação de Auschwitz.
As vítimas do Holocausto, eu já comentei com vocês, os judeus foram os mais perseguidos, mas igualmente ciganos, principalmente os clãs Roma e Sinti, porque eram os clãs que tinham a tez mais escura, os negros ou afrodescendentes. Aqui eu estou usando, pessoal, a nomenclatura da época. Hoje a gente usa afrodescendentes, deficientes físicos e mentais são pessoas com deficiência, os homossexuais, pessoas LGBT, mas na época eram assim chamados pelo governo nazista. Então, homossexuais, as testemunhas de Jeová, esse grupo religioso que não pega em armas e por isso foi perseguido. Também porque testemunhas de Jeová, ciganos e judeus são povos endogâmicos, buscam se casar entre si, e isso era visto como uma ameaça pelo governo nazista à sua política eugênica. Os orientais, os armênios, opositores políticos, associais, ou seja, prostitutas, bêbados, vândalos, pessoas que não se enquadrassem na proposta do governo em termos até de comportamento social, eram perseguidos, excluídos, confinados, deportados e exterminados. Então, esses traumas sucessivos que abrangeram todos esses grupos em maior ou menor proporção, incluía essas ações. No âmbito do antissemitismo, boicote às lojas, a atividades exercidas por judeus, exclusão social, com perda da cidadania, notadamente a partir de 1935, com as leis de Nuremberg, perda de possibilidade de trabalho, de cargos de universidades. O controle e manipulação de informações foi uma prática, foi uma estratégia administrativa do governo nazista. Hoje a gente chama de quê? Fake news. O que são as fake news? São as notícias que circulam produzidas e que têm a intenção de confundir e de desviar o olhar da população sobre algo que poderia levar a reações maciças, né? Com a perda da cidadania, nós temos uma progressão aí do que eu chamo de roubo legal instituído pelo governo e para o governo. A história do Holocausto foi uma história de roubo instituído. Por quê? Se você é considerado um pária social e você não tem direitos, você não tem mais direito, portanto, à propriedade. De quem é a sua propriedade? Do que o governo quiser fazer dela. Então, há uma transferência de riquezas das pessoas consideradas como indesejáveis para os arianos, para aquelas pessoas que o governo queria elevar a moral e a qualidade de vida. Então, a expulsão do lar, seguida de desmembramento familiar, porque quem tinha força de trabalho ia para um lado, quem não tinha ia para outro, independente de qualquer vínculo que houvesse entre aquelas pessoas. Confinamento em guetos fechados, guetos sem direito de ir e vir, construídos em áreas pobres das cidades diversas, principalmente a partir de 1939 no leste europeu, seguidos de deportações para o que são hoje conhecidos como campos de concentração, mas que na época era dito às pessoas que elas seriam levadas para trabalhos forçados. Aqui está fome, aqui está pouca chance de sobrevivência. Então, aonde há trabalho, há comida. Então, a gente talvez seja verdade que eles queiram nos aproveitar. Assim as pessoas pensavam, na tentativa de entender que elas teriam a oportunidade de sobreviver. Mas, infelizmente, muitas delas eram levadas direto para campos de extermínio. 6 campos de extermínio foram construídos, todos na Polônia.